Você tocou num ponto que eu gosto muito, que é fazer sempre o paralelo com o mundo que você conhece melhor, que é o mundo material. Então, quando você fala que nada é de graça, eu gosto muito de fazer uma comparação, queria ouvir tua opinião sobre essa comparação, que é a seguinte: se eu te chamo para jantar ou para almoçar, e você vem, é por minha conta, eu estou pagando tudo, fica claro ali que eu comprei a comida, ou paguei a comida no restaurante, ou de alguma forma, eu estou dedicando energia, estou dedicando atenção, estou dedicando dinheiro para te dar um Uhum. almoço. A primeira coisa que qualquer pessoa normal pensa é o que ele quer com isso, né? É, Qual é a parte dele, né, nessa coisa? Eu sou um cliente interessantíssimo para a empresa dele. Pô, bacana, já ficou claro qual é o interesse. Ou você já está numa relação ali de flerte, você já sabe que o interesse da pessoa é em se aproximar nesse sentido. Também, beleza, você enxergou o interesse dela. O perigo é quando você tem uma oferta dessa e você não vê qual é o interesse da pessoa. Aparentemente não tem nenhum. Você não é um cliente isso. potencial, você teoricamente não é tipo da pessoa. E por que ele está pagando esse almoço? Mas a pessoa não aplica essa malícia quando ela vai a uma casa espiritual. Ela fala assim: olha, as pessoas aqui estão me oferecendo tudo de graça, estão me dando comida, está tendo festa, tem muita coisa divertida, e eles, né? E quem está me dando isso? Quem está na conta, né? Está fazendo por quê? Não, a pessoa conseguir enxergar isso, beleza. Mas esse questionamento no espiritual, nem sempre a gente faz. Isso. Eu acho que o pessoal tem que ter essa malícia, né? E buscar saber a história por trás, né? Todos os porquês. Vamos levar em conta para quem está dentro do meio mágico, especialmente, né? Muito se ouve falar por aí, e eu acho que é um estudo primário em muitas vertentes, pelo menos que eu já tive contato, que seriam os 4 pilares da magia, né? Querer, saber, ousar e calar. Vamos, Ótimo. vamos, vamos tentar entender, né? O porquê que a pessoa está oferecendo, e acima de tudo, você precisa. Eu acho que a gente tem que ter empatia também, né? Porque você está ocupando um Sim. espaço ali que talvez você não precise daquela assistência. A gente tem uma mania de, aquela velha frase, ditado popular, de graça até injeção na testa. Vamos lá, o que que está injetando ali? Não é assim. Então, a gente tem que buscar saber todas as diretrizes dentro do local, dentro da prática, dentro do próprio caminho espiritual de quem oferece essa ajuda, e às vezes pula demais, né? O pessoal tem mania de divulgar. Eu vejo muito em grupos do Facebook, eu estou com um problema tal, alguém me ajuda? E aparece um monte de gente para ajudar. Às vezes é só boa vontade, mas nem sempre. Né? 880, sempre tem ali alguém que vai ter uma má intenção. Às vezes a pessoa só está de olho Sim. no que você tem a oferecer. Não só em questões de dinheiro, mas eu já vi casos espirituais de pessoas que inicialmente vão ajudar de graça. Né? Aí começa a enrolação. Não, você tem isso, tem espíritos na sua casa, alguém lançou uma maldição, vai precisar fazer um trabalho que vai custar tal. Igual aqueles anúncios de curso gratuito. Aí você entra, paga Dá material, muita paga. inveja de você, né? É, Dá você muita paga inveja de tudo você. agora. Demais. E o pessoal não entende que tem que procurar saber tudo. Questionem sempre tudo. Isso, eu tô lendo Aline aqui da já com o pé Aline na porta Pereira. aí. Você vai colocar exatamente. O pessoal não entende, Aline. E uma coisa, vou dar uma adenda, às vezes, fugindo um pouquinho do tema, porque a gente conversa sobre tudo. Eu botei um texto lá na página do Covil explicando sobre isso, sobre as pessoas que buscam o auxílio. Tenham cuidado quando vocês buscam. As pessoas estão acostumadas a não ouvir o não. E aí várias pessoas chegam aquela lamentação, aquela lamúria de ai, minha vida tá assim, tá assada, eu preciso de ajuda, pelo amor dos deuses. E aí você fala, olha, não.
E a pessoa, ela toma uma postura ofensiva. Ela, mas você tem que fazer porque o dom foi dado. Eu falei, gente, nenhuma divindade chegou, botou a mão na minha cabeça e fez um upload de poderes e saberes. Não funciona assim. A gente corre atrás. Eu lembro até de um caso de um menino que ele me mandou mensagem, nem estava no meu Facebook, tinha visto alguma postagem em algum grupo do Face, e ele mandou uma mensagem, não tinha nem uma apresentação, né? Era, oi, você trabalha com Hecate? Você é bruxo hecatino? Eu falei, sou. Aí ele falou, é porque eu vou fazer uma viagem e eu preciso da bênção de Hecate, você pode me dar? Aí ficou aquele meme da Nazaré, eu fazendo cálculo. Eu falei, calma aí. Eu falei, não posso. Aí ele tomou uma postura ofensiva. Mas por que não? Você tem que fazer. Eu falei, primeiro, eu não te conheço. Eu não sei para que você vai fazer essa viagem. Você pode estar indo a negócio ou pode estar indo fazer mal para alguém. Eu não sei se a pessoa é merecedora. Segundo, quem sou eu para dar bênção de alguém? É como falar, olha, me empresta R$50 de fulano, sabe? Fulano tem que querer. Então, você quer a bênção da Hecate, vai pedir para ela. Eu vou passar, né, mediante outras questões, outras análises. Ele falou, não, mas você recebeu o dom da deusa e você tem que me ajudar. Eu falei, primeiro que eu não tenho que fazer nada. Eu tenho a minha vida, você tem a tua, toma lá da cá. Segundo, você quer da divindade, vai atrás dela. Não é assim que funciona. A pessoa não dá nem uma boa noite e já quer outras coisas a mais. Então, se alguém oferece ajuda gratuito, vocês que têm muita mania de pedir, né, me ajuda, para ouvir um pouco, né, para ouvir a doutrinação. Nenhuma receita rápida é muito confiável, sabe? Faz isso que funciona. Não é assim. Especialmente que a gente passa feitiço. Se você chega para num grupo de médico e fala, gente, eu tô com um problema na cabeça, tá doendo muito, dores no corpo, e a pessoa fala, olha, pega um bisturi e faz essa cirurgia. Tem coisa errada ali, né? É a mesma coisa Não, dentro da ele vai prática fazer uma série de mágica. exames, uma série de pesquisas, Vai fazer do jeito que você quiser, não é assim. Prática mágica exige estudo, treinamento, você vai ter erros e acertos até você repassar para fora essa condição. Então, às vezes, para acender uma vela, para botar um despacho, como o pessoal faz, na esquina, você precisa de todo um treinamento e conhecimento por trás, que às vezes é muito grande. Eu dei até um exemplo em um dos textos do Covil. Vamos supor aqui, em modo fictício, você vai fazer um ritual que precisa da representação dos 4 elementos, você precisa de uma divindade que patrone, que comande ali, né, o seu ritual, você vai precisar de um símbolo mágico e fazer o ritual. Ponto. Dentro da nossa prática, isso aí já levaria um estudo e treino muito extensivo para você fazer esse ritual. Aqui no Covil, ninguém vai acender vela por acender. Vai fazer a coisa certa, porque a gente está aqui para ajudar, para auxiliar e não para atrapalhar. Então, só desse ritualzinho bem simples, né? 4 elementos, divindade, um símbolo, acabou. Às vezes você tem que entender sobre influência astrológica no dia, dependendo da tua vertente. Tem que entender um pouco sobre manipulação energética, sobre cromomancia, simbologia. Você tem que ter um contato já com aquela divindade para entender a energia dela e saber acessar, bem como ter uma prática de magia elemental. Isso para abordar o básico. Então não é tão simples assim. E tem muitas histórias aí por trás. Realmente não é tão simples, e você me lembrou uma coisa que eu acho muito interessante citar. Eu gosto muito de me referir a um tripé quando você vai fazer uma prática mágica qualquer, né? Que é justamente a tua intenção, a tua personalidade e o Deus, ou o mito, o arquétipo que você vai usar. Não faz muito sentido, por exemplo, a tua intenção é apaziguar, é adoçar a tua relação com o teu chefe. E aí você escolhe um Deus como Thor para você fazer o trabalho. Vai ser maravilhoso. Não deve funcionar muito bem.
Né? E você acrescenta aí o teu perfil. Então, por exemplo, se você é uma pessoa exagerada no bom sentido, uma pessoa extremamente correta, extremamente é, é, respeitadora de leis, respeitadora de regras, tal, você não vai se envolver com nenhum tipo de mito ou de arquétipo que subvalorize esse conceito. Você vai tentar pegar um que seja afinado com essa ética, com os teus valores e com os valores da intenção. Então, quando você equaliza bem isso, você pega uma divindade que aceita com muito bom, vê com muito bons olhos a tua intenção. E você tem aquela. Só em juntar essas três peças, que nem todo mundo presta atenção, você já consegue ali 50% do fluxo que você está buscando. Como é que você vê isso? Você acrescentaria alguma outra coisa? Bom, o que eu acrescento, eu acho muito boa essa tática, mas uma coisa que eu sempre acrescento e falo para o pessoal, a verdadeira magia, ela vem de dentro, ela requer uma mudança interna. Não adianta você fazer, por exemplo, rituais para conseguir dinheiro, para sua empresa dar certo, se você não entende de empreendedorismo, né? Cagada mágica. Olha, eu tenho cada assunto, a Lotus sabe. Eu tenho, inclusive, eu vou explanar uma minha, né, já que a gente está aqui, eu sou meio assim, eu uso a minha pessoa o tempo todo. Eu vou explanar uma que eu já fiz. Para quem não sabe, quem está começando agora, ou simplesmente está como curioso na live, cagada mágica é um termo que foi cunhado, vertentes afora, que popularizou no Facebook, na parte mística, que é quando você faz um ritual, ele funciona, mas não do jeito que você esperava. Eu fiz um que foi na época mais ou menos de 2014, eu acho, né? Para quem não sabe, né, eu comecei a prática né, profissional, em trabalho, com 19 para 20 anos, foi mais ou menos o período de 2013, e a partir dali eu usei algumas questões mágicas, até hoje em dia, para poder auxiliar. E eu estava ali procurando emprego, estava um pouco difícil, e me deu aquele estalo, eu falei, calma aí, eu sou bruxo, né, então vamos usar magia. E eu fui fazer um ritual, isso levando em conta que eu já tinha um certo tempo de experiência e prática, mas nada impede a gente de errar, eternos aprendizes. E ali eu fui fazer um ritual para poder conseguir um emprego. Fiz o encantamento dos currículos, da carteira assinada, né? Dimitra, né, Deméter, a deusa grega da colheita, da fartura, é uma das divindades que é patronata, é matrona da minha linha, né, de fartura, de prosperidade, assim como outras divindades. E na época eu tinha mais com ela essa parte, apesar dela não ser ligada diretamente ao trabalho, a não ser agropecuário e agricultor. E aí eu fui fazer o ritual, vamos à parte que deu a cagada. No ritual, eu lembro muito bem que eu pedi, eu falei, eu quero um emprego que seja uma porta de entrada para a área administrativa, que eu já fiz curso, gostei bastante, e que eu tenha muito dinheiro em mãos, né? Eu pensava em ganhar bem. E aí, o que aconteceu a cagada? Eu consegui o que eu queria. A questão é que eu fui trabalhar numa empresa de segurança, né, na parte de tesouraria, contagem de malote, e a primeira parte da cagada. Eu só fiquei 2 meses, eu fui mandado embora depois, fiquei 2 meses e meio, 3 meses. Por quê? Eu pedi uma porta de entrada para a área administrativa. Você não fica na porta, você passa por ela. Então eu não iria ficar no emprego. Eu fui mandado embora. E a outra parte é que eu pedi para ter muito dinheiro em mãos. Então eu vivia contando malotes a noite toda e tive, mas não era meu. Era milhões, né? Muito dinheiro, mas não era meu. Eu ganhava bem até na época, mas não era o que eu pretendia, então deu uma cagada mágica. Tem outras histórias, mas talvez a gente faça umas lives, não sei, mais pra frente, contando as cagadas.
E eu acho que você... Eu conhecia o termo pata do macaco para esse tipo de coisa. Efeito pata do macaco. Esse eu não conheço. Quando você atinge o que você pediu, só que você pediu errado, né? Só que você não prestou muita atenção nos termos que você usou. Né? Isso. Adélio, me diz uma coisa. Principalmente você trabalhando, né, com uma linha como viu, o que você recomenda? Vamos supor que tivesse uma pessoa aqui que ela está doida para conhecer o mundo da magia, para começar a estudar, e ainda, né, uma coisa pouco provável, e ainda não teve contato com as marmotagens que tem por aí. Tá? Uma pessoa séria que quisesse começar, quais são os conselhos que você daria, tanto em termos de autoconhecimento, primeiro, como eu suponho, como em termos de bibliografia ou de questionamentos a serem feitos nesse primeiro momento? Então, a primeira coisa que eu recomendo é justamente abranger. Pode chamar, Aline, pode chamar, que eu vou adorar essa temática. Tem muita. A primeira coisa que eu recomendo para quem quer começar, ainda não teve esse contato, não tem entendimento, nunca menospreze a parte científica, nunca menospreze os estudos afora da magia, porque eles são complementares. Geografia, história, filosofia, psicologia, gramática, tudo. Você tem que entender toda essa base que a gente tem até no ensino fundamental, né? Eu entendo quem não tem estudo, mas quem tem não tem desculpa. Então, toda essa parte, ela vai te auxiliar no entendimento mágico. Inclusive, entender quem está falando abobrinha na internet. Né? Se você sabe que determinado povo... Tem até umas discussões aí à parte, né, que eu vejo em canais aí no YouTube, de pessoas que falam, porque na época tal, a divindade tal, e nunca existiu isso, sabe? Inclusive tem até pessoas que são pioneiras dentro de certa prática mágica, que falam certas abobrinhas por aí, né? E já foram desmentidas inúmeras vezes, mas o pessoal ainda segue com cabresto, né, de sim senhor, não senhor. A primeira coisa, não descarte, melhor dizendo, os estudos afora da magia, que eles são complementares e nunca estão totalmente afora. Lembrando, mundo espiritual, mundo físico, não se divide, é a mesma coisa, são só degradês que você tem de um lado para o outro. A segunda coisa, muito importante, é autoconhecimento. Por que você quer entrar na prática mágica? O que você espera obter daquilo? E, acima de tudo, quais são os seus princípios como pessoa? Porque se você entra numa vertente, digamos que você é vegano, vegetariano, e seu princípio é não ter participação na morte de um animal, você nunca vai poder fazer parte de uma vertente que opta pelo sacrifício. Porque Sim, claro. a tradição deles. Você vai querer que eles mudem por causa de você? Não. Segundo, religião. É uma coisa que eu tenho até falado com o pessoal. A religião, que é diferente da espiritualidade, né? A religião é uma caixinha pronta. O catolicismo, a Wicca, a Umbanda, a Candomblé, eles são caixinhas de dogmatismo e metodologias que já são prontas e já são exercidas há anos, há décadas, centenas de anos. A religião não vai mudar por causa de você, né? Caso você tenha a síndrome do Jake Sully, do Goku, e acha que você, né, é o poderoso da situação mágica, não é. Né? Lamento, mas você é só mais uma poeirinha ali no universo. Então, a religião não vai mudar por causa de você. Entenda a vertente, a religião, a prática espiritual, a metodologia que você quer abordar, que você quer trabalhar e você quer entrar, para ver se é coerente com o seu modo de ser. Às vezes você não quer uma coisa muito densa, né? Você ainda tem aquele pensamento maniqueísta e que só o bem prevalece. Uma prática pagã talvez não seja o caso para você, porque nós que trabalhamos dentro do paganismo, a gente entende que
os opostos são complementares. Onde há amor, sempre haverá guerra. Onde há felicidade, sempre haverá tristeza. Elas nunca serão finalizadas de um lado ou do outro. Elas apenas evoluem, né, no modo como elas existem. O amor e o ódio, na época das cavernas, era totalmente diferente de hoje em dia. Há 1000 anos atrás era diferente os conceitos, que variam de época e local. Então, dentro da prática pagã, a gente vai prezar pela lei... Oi? Contextualização, né? Isso. Você tem que entender. É compatível? Eu falo sempre isso no Covil, especialmente porque a gente tem, apesar da gente ser um grupo mais variado, né? Tem gente que estuda a prática do budismo, tem gente que estuda kardecismo, né? Eu sou um bruxa catino, que também trabalho com as entidades de Umbanda, Quimbanda, e o povo cigano, e são variáveis, mas o grupo em si ele tem uma estrutura. A nossa estrutura, querendo ou não, ela é politeísta, não é que todos ali tenham que ser, mas é a estrutura dela. Não dá para adaptar para todo mundo, senão a gente não tem grupo coeso, né? A gente tem a estrutura do equilíbrio dinâmico, né? O que o pessoal não entende quando a gente fala. O equilíbrio é isso aqui, parado, estático. É luz, trevas, amor, ódio, o que for, que vocês tenham como oposição. O equilíbrio dinâmico, ele diz que a balança sempre está assim. Então, existem épocas, e até um alerta que eu dou para vocês, gente. Vou só ajeitar aqui, meu celular não está carregando. Até uma coisa que eu falo para vocês. Não se desesperem tanto com Covid-19, pelo amor dos deuses. Não é fim do mundo. Não é fim do mundo. Nuvem de gafanhoto sempre teve. Ciclone sempre teve. Doenças, né, pandemias, sempre existiram. São ciclos da Terra. É normal, né? Uma terra que floresce, que dá fruto, ela não vai sempre estar ali com planta, tem vezes que tem seca, né? Vocês que trabalham magia especialmente, parem com essa maluquice. É só, né? É só um ciclo natural, equilíbrio dinâmico. Se existiu tanto tempo uma evolução na cura, a doença vai ter o espaço dela, para posteriormente a gente sobressair, né? Sempre foi assim. Se existe um vírus, existe uma cura, você equipara os dois, algum vai sobressair uma hora ou outra. Então, estudem a vertente que vocês querem trabalhar. Vejam se é condizente com os seus princípios, com os seus pensamentos. E, caso não, e ainda assim vocês insistam, estão prontos para abrir mão? Porque se não está, não é bem-vindo ali, sabe? Não vai se encaixar, vai gerar problemas. E aí depois não adianta sair correndo e falar que a vertente é ruim, que o grupo é ruim. São só vocês que entraram, né, tentaram se encaixar numa roupa que era um tamanho diferente. Um pensamento que vocês lembrar agora, também, eu já deve ter notado, eu gosto muito de traçar esses paralelos, mas quando você fala assim, quando você vai procurar um parceiro ou uma parceira para namorar, para casar, enfim, para se relacionar de algum modo, você tem as tuas necessidades, você tem os teus prazeres, você tem as tuas opções, e hoje é muito fácil você achar uma pessoa que complemente isso. Não importa quais sejam as tuas opções, você vai achar o oposto, né? Eu gosto de brincar com os extremos. Se você é muito masoquista, você vai achar um sádico. Se você é sádico, você acha um masoquista, né? É só você procurar o complemento que combine com você. E eu acho que esse é o caminho também quando você procura não só o relacionamento com uma deidade, mas com uma ordem ou com uma religião. Primeiro você tem que saber quais são os teus valores, os teus prazeres, qual é o teu perfil. E hoje você tem religiões, você tem linhas de filosofia mística para atender a todos os gostos. Agora, não tenta se aproximar de uma deidade, por exemplo, como Thanatos, e diz que vai ficar só com o lado da iniciação, mas eu não quero essa coisa de morte, não. Como? Não. Você está ali entrando num rio e não quer enfrentar, nem seguir a correnteza. Você quer ficar boiando ali parado, não tem como. Eu falo isso porque, apesar da Hecate, né, vamos também ali, já que é para desmistificar,
A Hecate é uma divindade muito conhecida por Senhora das Trevas, das necromancias e da bruxaria, mas ela é uma deusa de múltiplos domínios. Ela auxilia ali no nascimento, na pescaria, na navegação, no crescimento ou diminuição do rebanho. Vocês têm que entender que divindades, nesse caso, sempre vai ter uma coisa que te favoreça ou não. Inclusive, até a questão da desmistificação das oferendas, que o pessoal não entende, o princípio das oferendas não é só porque divindade fulana é minha amiguinha, né? Não tem aquilo de ser seu amiguinho. A divindade, ela existe independente de você ou não. Ela não necessita de você. Ela vai continuar existindo. Então, as oferendas, inicialmente, elas tinham um propósito de barganha. Era um puro interesse. Eu te dou isso aqui, tento te apaziguar para que eu não sofra um pouquinho com a sua atuação e seu fluxo natural. Então, o pessoal... É negócio, né? Sim. Era um negócio, né? O povo não... Oi? Tá me ouvindo? É totalmente uma negociação. Você dá uma oferenda para apaziguar a energia. Se você oferendava Dimitra, Deméter, é porque você queria que a colheita fosse ampla, fosse resguardada ali de toda a questão temporal, e ainda assim você oferendava divindades à parte que poderiam devastar aquela plantação. A parte da Dimitra ela fez, ela não é responsável por uma tempestade que Zeus, Ira, vai mandar. Então, você oferendava para tentar apaziguar, negociar ali o fluxo energético, que já era natural, para poder te fazer, para você ter uma boa colheita, para você ter um favorecimento daquelas energias. E sempre vai ser assim com tudo. Você precisa entender, nesse sentido de lidar com uma vertente, ou até mesmo relacionamento. Eu falo porque eu já tive relacionamentos, na verdade a maioria deles, que as pessoas elas tinham, com quem eu namorei, teve interesse na prática mágica, mas nenhum era feiticeiro, era bruxo de fato. E, felizmente, eles acabaram se tornando adeptos de certo modo, então deu uma convivência melhor, mas eu tenho um trabalho que exige determinadas situações, exige certo comprometimento, que nem sempre eu vou estar ali para a pessoa, sabe? Aqui, por exemplo, as sessões elas são em quinzenas, então eu tenho folga alternativa, sábado em uma semana, domingo na outra. 4 folgas no mês, 2 delas são no sábado. Essas 2 folgas eu estou trabalhando a parte do círculo necromante, as sessões mediúnicas. Então não vou poder sair, eu não posso festejar. No domingo, talvez, mas talvez não seja uma data festiva para um evento, coisa do tipo. Então vocês estão se relacionando com alguém que vai entender o compromisso que você tem do lado de fora, porque a espiritualidade não é diferente de trabalho, não é diferente de um curso. Você tem cargas horárias, você tem doações ali pessoais sua, não só de tempo, dedicação, às vezes até para quem é de fora, que você não vai ter para outra pessoa. Então, a pessoa entende isso, o terreiro, o coven, a igreja, elas vão entender a tua necessidade de que talvez você não possa comparecer no esbar, talvez não numa gira ou num culto. Às vezes não. Às vezes ela não é flexível. Entendeu? Sim, então, sim. Analisar os dois lados. Legal. Artanes, a gente já está aqui, como eu te falei, o assunto não ia faltar, eu acho que se a gente quisesse ficar aqui umas 2, 3 horas, eu acho que ficaria. Iria facilmente. Mas também nada impede que a gente depois, quando você tiver uma oportunidade, que a gente volte a levantar aqui, talvez outros temas. A desmistificação é porque é algo que me marcou muito em relação, como eu falei no início, aquela época que eu te conheci, achei muito profundo a tua visão nesse sentido. Achei que a gente brinca muito com isso, a gente está sempre fazendo algum comentário, então achei interessante. E a gente pode futuramente voltar aqui para abordar N outros assuntos, porque aqui o que não faltou foi a abertura para a gente aprofundar em inúmeras direções, mas eu queria te pedir para falar um pouquinho
atividades que você tem ou para as quais você queira convidar o pessoal, atividades regulares do Covil, se você tem algum tipo de prática de encontro que seja público, quais são os contatos. Eu posso publicar aqui o telefone, o zap que você Isso, pode. tinha me passado, No e caso, você tem um pouquinho de atividade do que você quiser. sim. No caso, pessoal, então, o grupo, como eu informei, ele já tem desde 2016, né? A gente já tem o WhatsApp aí na tela. A gente já tem o grupo desde 2016, mas a abertura a público, ela veio mais recente, porque tem toda aquela questão de estruturação, né? Eu sempre fui, na maior parte do tempo, um bruxo solitário. Eu praticava vez ou outra com outras pessoas, mas isso tudo foi inovador para mim, né? Lidar com outras pessoas é muito trabalhoso, e a gente precisa de um tempo de reestruturação. Não é tão fácil assim, para quem está pensando em abrir um coven, em abrir um terreiro, ou o que for, não é fácil lidar com pessoas, né? Rafael Cross, com certeza. Se quiser, a gente marca aí à vontade. Magia é um negócio que eu adoro falar, então vai aí se deixar. O pessoal do Covil sabe, eles sofrem com as aulas, porque eu fico ali horas e horas falando. Então a gente está abrindo agora, é muito recente. Para quem não conhece e se interessou, a gente tem a página que o André já postou na live, facebook.com/Covil das Bruxas, né? Tem a foto de um gatinho e uma lua lá, bem padrão, para poder facilitar e ser mais eclético. E lá a gente aborda os conceitos de magia. Se vocês quiserem dar alguma opinião de temática para a gente abordar, dar algumas ideias. Eu estou em pendência ainda para lançar 2 álbuns lá de informação, que é Magia de Amor e Paixão, e Auxílio aos Neófitos, que querem ingressar em qualquer arte mágica, né? Não é especificamente do Covil, mas abordar isso que o André falou, né? Quais são os princípios, o que precisa ou não. E a gente está colocando aí mais para frente alguns cursos que a gente pretende dar nesse sentido de contextualização mágica, com alguns rituais, outros mais abertos, né? Algumas palestras. Quem tiver interesse também, a gente está lançando também a lojinha do Covil, bem recente, alguns pós, poções, patuais, tem muitas ideias aí que a gente vai poder lançar mais para frente. E, como eu falei, a gente adora falar sobre prática mágica, então qualquer um que queira ali, né, montar, a gente está aberto a propostas de até mesmo reunir mais o povo mágico, para falar sem tabu, gente, sem tabu, por favor, pelo amor dos deuses, sem purpurina, né? Se a gente vai lidar com a temática de morte nas divindades, vamos falar de morte mesmo, lá do pútreo da coisa. Se a gente vai falar de sexo, vamos falar de sexo, não é aquela coisa mais, sabe, não querendo, mais puritana. É sexo, você vai falar ali dos órgãos, você vai falar de tudo, da pluralidade sexual, e abordar como tem que ser, né? Não vamos botar máscara em divindade, não vamos botar máscara em entidade, né? Se é mal, se é morte, vingança é vingança. Vamos lidar, né, sem mistificação, fazer uma coisinha mais aberta. Quem quiser aí, até mesmo o pessoal, o André, a Aline, tiver a fim da gente fazer um encontro, eu vou adorar. Faz muito tempo que eu não vejo os dois. Precisamos sim. Então, basicamente, aí, na dúvida, vocês podem entrar pelo... E para não perder também aquele hábito, né, como qualquer youtuber, lembrar o pessoal aí para dar uma curtida, quem quiser se inscrever no canal, a gente está sempre tentando abordar diferentes linhas de pensamento também, né, e compartilhar com os amigos para que a gente possa levar esse papo, né, numa contramão aí dos magos gourmet, dos magos miolhos, né, e talvez até provocar uma resposta que possa nos levar a dar o braço a torcer, porque, como eu já falei, né, houve um tempo em que eu mesmo tinha os meus preconceitos e encontrei pessoas que me fizeram, estava errado. E eu acho que essa é uma chamada que eu gosto muito de lembrar, tá? Que eu acho que a partir do momento que você está pronto para reconhecer que em determinado momento você errou, você ali já começa você perceber que errou e ficar tentando varrer para baixo do tapete, né? E ficar tentando insistir no erro só para não parecer que você não é perfeito.
E é uma coisa que só Obrigado. para abordar. Eu vou só pedir uma licença rapidinho para o André, né? Só para mandar um beijo para todo mundo que tem auxiliado dentro dessa prática mágica. Eu não posso nunca deixar de agradecer. Eu acho que entidade de divindade não vai ver live, mas quem estiver ouvindo, agradeço muito. E eu queria agradecer muito o pessoal da loja São Nascente, que me ajudou muito a entrar nesse mundo da... Não sei se a loja ainda está ativa, a gente perdeu o contato, infelizmente, né? O contato direto. Mas Humberto, a Andréia, a Jussara, que é da Sara e da Orabe, que me auxiliaram a entrar muito nesse meio mais da parte do povo cigano, de Umbanda. Agradecimento novamente ao Centro Ogum Rompe Mato, da qual foi iniciado dentro da Umbanda, Mãe Denise, Regiane, todo mundo lá, saudade de vocês. Beijo pro Gasparzinho, um beijo pro pessoal também do Covil que está aqui me assistindo desde as 3 horas da tarde, a gente correndo para fazer live. E para todo mundo que está acompanhando aí, talvez mais para frente, se vocês quiserem, a gente pode fazer, seja se o André estiver disponível, a Aline, ou até mesmo dentro do próprio Covil, que a gente ainda não fez live, responder algumas perguntas e fazer um bate-papo mais livre, assim, e mais desmistificado, né? Sim, sim. Quando se fala de morte, é comigo mesmo, comigo também. Não é à toa que eu escolhi o nome que eu escolhi. Gente, muito obrigado, Artandes. Brigadão aí pelo teu esforço, pelo tempo que você dedicou, pela atenção que você teve com esse nosso trabalho. Tá? Eu que agradeço a você. Muito bom. Quando você estiver trabalhando os cursos, estiver anunciando, se a gente tiver a chance de fazer uma live, será ótimo, porque a gente volta a bater um papo e divulga. Caso não tenha, você manda algum contato que a gente dá um jeito de mencionar, né, de chamar a atenção aqui pelo canal. O canal não é um canal grande, né, é um canal que vem crescendo aí nos últimos 15 meses, mais ou menos. Mas... O que importa é a qualidade, né? Oi? O que importa é a qualidade, não quantidade, já dizem. Sim, a ideia é essa. Eu agora vou entrar na produção de um livro novo que trata mais da área transcendental, espiritual e da parte mais, vamos dizer assim, astral mesmo, da magia. Mas eu não tinha como entrar nisso sem uma boa base de consciente, subconsciente, de PNL, de psicologia, de neurociência mesmo, que é aquilo que você diz. As ciências, de um modo geral, elas frequentemente são demonizadas no meio mágico, e aí você vê pessoas falarem verdadeiras barbaridades, principalmente quando fala de... eu já vi gente falar coisas horríveis em relação a solstícios e equinócios, aí você vai perguntar o que é um solstício, o que é um equinócio, ela não sabe dizer. Com certeza. Então, as ciências, elas são sim, elas não são uma verdade absoluta, porque a própria ciência se contradiz e se refaz à medida que o tempo que a gente vai fazendo descobertas, mas é sim um chão muito interessante de informações, de geração de símbolos, de geração de conceitos, que nós sempre podemos trazer. Tá? Simone Magalhães, sim, ela fica gravada, e assim que a gente terminar, você já pode vê-la toda do início. Tá? A Simone está perguntando aqui que ela chegou agora, se fica gravada. Fica assim, tá? E isso vale para todo mundo. Tá bom? Vocês têm tempo aí para ver essa e outras lives que a gente tem aqui, tá? Mais uma vez, sendo aquele youtuber chato inscrito no canal, vocês vão ter acesso aí a um histórico de trabalhos que a gente tem tentado fazer e trabalhos novos, que a gente está pensando em trazer coisas bacanas, coisas diferentes, coisas sobre conhecimento mágico, sim. Tá bom? Obrigado, Simone. Gente, Artanes, muito obrigado. Então, a gente vamos encerrar aqui. A gente conseguiu fazer uma das lives mais longas aqui, mais divertidas, porque foi muito leve, é sempre um prazer conversar. Tá bom? Muito obrigado para vocês também. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, um bom domingo para vocês. Forte abraço. Boa noite, gente.